A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus, e eu sou o pastor Alex que apresenta o cafezinho. Hoje, nós estamos no nosso quinto áudio do estudo de Gênesis, né? Ontem nós paramos no capítulo 5 e no verso 18, e viveu Jared 162 anos e gerou Enoque, né? Agora você vai ver da onde veio Enoque. Enoque teve pai? Você só sabe de Enoque, mas Enoque teve pai? Sim, meus irmãos. O nome do pai dele era Jared, né? E aí você está vendo de onde eles estão vindo. Esse Enoque não foi o primeiro. O primeiro Enoque que apareceu veio de Caim e não era um homem bom, né? Não era um homem, não era o mesmo Enoque aqui, tá? É diferente desse Enoque que andou com Deus. Vamos lá, versículo 19. E viveu Jared depois que gerou Enoque 800 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Jared 962 anos e morreu. Agora ele vai falar de Enoque. E viveu Enoque 65 anos e gerou Metuselá. Tá? E andou Enoque com Deus depois que gerou Metuselá 300 anos e gerou filhos e filhas. Tá vendo? E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Então Enoque teve filhos, tá vendo? E o nome do seu filho é Metuselá. Mas ele teve mais filhos. Mas por que vai falar só de Metuselá? Tá vendo lá aquela história de Caim e Abel que eu falei? Teve mais filhos, mas só um ali que ele se destacou e tá falando mais, né? E andou Enoque com Deus, verso 24, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou, né? Aí você vai falar, por que Deus tomou Enoque para ele? Bom, ele chegou num grau de santidade, ele andou tanto com Deus, que chegou um dia que quando ele olhou para trás, ele já estava com Deus. Ele não precisava mais voltar para a terra. Ele andou tanto com Deus, tanto andando, que chegou um dia que ele já estava no paraíso. Isso é uma santidade tremenda. Tem os livros apócrifos de Enoque, que a Bíblia não permitiu que entrasse, então você vai encontrar em muitos lugares, ou pessoas falando. Quando um pregador falar uma história que não está na Bíblia, você tem total direito de perguntar para ele, que versículo está isso? Ele vai ter que, antes de contar essa história, ele vai ter que falar de onde ele leu, de onde ele extraiu. É extra bíblico. Por exemplo, eu posso dizer para vocês que João foi jogado num tacho de óleo quente, fervente. Mas isso está na Bíblia? Não. Isso é um texto extra bíblico. Está entendendo? Então vamos lá. Verso 25, e viveu Metuselá 187 anos e gerou Lameque. E viveu Metuselá depois que gerou Lameque 782 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Metuselá 969 anos e morreu. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé. Então como que é o nome do pai de Noé? Lameque. Como que é o nome do pai de Lameque? Enoque. Enoque gerou Metuselá. Metuselá gerou Lameque. E Lameque gerou Noé. Tá vendo? Então Noé é da mesma família de Enoque. Olha que forte. Dizendo este, consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E era Noé da idade de 500 anos. Gente, olha só a idade do vovô. 500 anos, meus irmãos. Se com 70 tem pessoas que já não têm mais vigor, imagina naquela época, 500 anos e a pessoa com vigor, subindo em árvore, correndo, pulando, nadando. Olha, vamos lá. E viveu Lameque depois que gerou Noé 595 anos e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos e morreu. E Noé era da idade de 500 anos e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. É aqui que vai dividir as nações. Sem, Cão e Jafé, tá? A corrupção, capítulo 6, nós terminamos aqui o versículo 32, e agora nós vamos entrar no capítulo 6, verso 1. A corrupção geral do gênero humano, né?
Então a gente sabe agora que o único justo que tem ali na terra é Noé, né? Só um minutinho para uma golada de café. Vamos lá. E aconteceu que com os homens se começaram a multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas. E viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as espécies, tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Bom, existem muitas linhas teológicas. Uma vai dizer aqui que essa palavra filhos de Deus eram homens que moravam em montanhas que adoravam a Deus. E essa é uma linha teológica. A outra linha teológica, que praticamente são as que eu creio, é que esses filhos de Deus eram anjos caídos que procuraram uma maneira de se materializar e ter alguma relação com aquelas mulheres. Por quê? Porque a mistura daqueles homens com as misturas de mulheres, o bebê que nasceu dali, nasceu diferente. Vamos ver? Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Tá vendo? Aqueles que viviam 500, 600, 700, 800 mil, agora Deus encurtou, agora eles vão viver menos, até 120 anos. Verso 4. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram. A palavra entraram é sexo, meus irmãos, tá? E verso 4 do capítulo 6. Havia naqueles dias gigantes. De onde vieram esses gigantes? Como que eles foram feitos? Havia na terra gigantes gigantes. E também depois disso, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, estes eram valentes, que houve na antiguidade, os varões de fama, né? Quem são esses varões de fama? Bom, eu não vou mesclar aqui e bagunçar a sua mente, mas você já ouviu falar de mitologia egípcia, mitologia grega, mitologia celta. Essas mitologias vai falar de semideuses, tá? Mistura de deuses com humano. Os demônios eram considerados deuses, com D minúsculo, tá? Então o que acontecia? Olha só, estou tirando uma aula aqui de mitologia. Você já ouviu falar de Zeus, de Hércules, Afrodite, Apolo? Todos eles são considerados, tirando Zeus, né? Todos eles são considerados semideus. É mistura de um deus com um ser humano. A mesma coisa foi o que aconteceu aqui. Esses varões de famas são pessoas que tinham poderes, pessoas que sobressaíam a outros. Por exemplo, eu consigo correr de um poste ao outro em 3 minutos. Eles corriam em segundos. Eu consigo dar um salto, eles conseguiam dar vários saltos. Eu consigo pegar uma quantidade de peso, eles conseguiam mais. Então, esses semideuses estavam aparecendo aqui. Esses são os varões de fama, tá? Que a Bíblia não fala quem são eles, mas eles existiram. E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento de seu coração era só má continuamente, né? Então, eles faziam aquelas tipo, todos os dias ali, eles faziam aquelas, como é que se diz? Só um minutinho aqui, meus irmãos. Eu estou procurando um texto aqui, mas não estou achando para mostrar para vocês, né? Eu queria mostrar uma coisa aqui muito interessante, mas não estou conseguindo achar. Na realidade, eles tinham essas misturas, né? E esses varões de fama, meus irmãos, a Bíblia mais tarde vai dar alguns trechinhos que vai mostrar quem eram eles, né? Então a gente só tem que compreender isso, que Deus abominou essas coisas, né? E no verso 5 Deus está dizendo, ó, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos seus pensamentos, de seu coração, era só má continuamente. Então, arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe o seu coração, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, desde o homem até o animal, até o réptil, e até a ave dos céus, porque me arrependo de ter feito.
Deus estava desgostoso? Estava sim, meus irmãos, porque o homem estava fazendo aquilo que não era para ser feito, tá? Eles estavam praticando toda espécie de males, toda espécie de coisas erradas. Então, por isso que aquelas coisas estavam deixando Deus irritado. E Deus agora, ele planejou acabar com aquilo. Por que ele queria destruir tudo aquilo? Porque o pecado, quando entrou no mundo, já veio, meus irmãos, para trazer grande destruição, tá entendendo? E esse pecado, quando entrou no mundo, ele já estava destinado a acabar com a raça humana. Por isso que Deus está dizendo aqui que ele ia eliminar tudo isso. Ele ia acabar com tudo isso, né? Você entendeu? Era necessário que o Senhor fizesse um novo homem, porque aquele velho homem estava trazendo grande destruição. Então, Deus agora colocou um plano no seu coração. Eu vou destruir esses homens pecaminosos, porque eles não querem se consertar, eles só querem continuar fazendo os seus erros, porém, eu não vou deixar isso continuar. Eu vou acabar com tudo isso. Bom, Deus, é Ele que escolhe. E nós não sabemos qual era o tamanho da maldade daqueles homens naquela época. Mas nós sabemos que Deus não estava contente com aquela situação. Então, no verso 8 ele diz: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. Estas são as gerações de Noé. Noé era varão justo e reto em suas gerações. Noé andava com Deus e gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus e encheu-se a terra de violência, né? E viu Deus que a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra, né? Agora Deus, ele desiste daquela raça humana por causa do pecado, porque os homens não queriam nada com Deus, e agora Deus vai decidir destruir, mas de um homem só ele vai fazer tudo de novo. E esse um homem que ele se agradou era Noé. Bom, eu creio que você entendeu aí a palavra de Deus. Amanhã nós vamos começar a falar um pouquinho sobre Noé, né? E nós vamos entender aí sobre os 3 filhos dele, a importância dos 3 filhos dele, né? Que vai se dividir aí em 3 braços, vamos dizer assim, tá? Em 3 vias. Você vai entender isso. Bom, eu acredito que o Espírito Santo falou ao seu coração, eu acredito que você entendeu a mensagem de Deus, né? E eu vou parar por aqui, porque eu tenho certeza que você gostou e amanhã você vai voltar. Amanhã tem mais, meus irmãos. Anota aí a lição de casa. Hoje, Provérbios 21, 25. 21, 25, né? Provérbios 21, 25. O aniversariante de hoje, eu só tenho a Sheila Alves lá da Bahia, ela é prima da Aldivânia, né? Feliz aniversário, varoa, Deus abençoa grandemente a vossa vida, tá bom? Bom, eu quero mandar um abraço aqui para algumas rádios que passam o cafezinho com Jesus, ó. A Rádio Web Esplendor Online, na direção da irmã Anésia, lá do Paraná. Você pode baixar pela Google Play também, tá? A Rádio WS é uma rádio web na direção do irmão Washington, lá de Pernambuco. Você pode baixar pela Google Play também. E a Rádio Palavra Fiel, Diácono Sérgio Salles, é uma rádio do Piauí. Você pode baixar pela Google Play também. E a Rádio Pedras Vivas, Pastor Jefferson, daqui de São Paulo, né? Hoje eu vou falar de 4 rádios, aí depois eu vou falando mais um pouquinho de outras rádios, né? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.